Graça e paz, amados irmãos. Eu quero vos convidar neste momento para estarmos aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Nós falamos na semana passada sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Nesta manhã, neste dia, nós queremos dar continuidade a esse estudo sobre esse estado de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. O estado de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro foi a ressurreição, segundo foi a sua ascensão aos céus. A terceira aspecto da exaltação de Cristo é sua posição à destra de Deus. E a quarta ensino da palavra de Deus a respeito da exaltação de Cristo é a volta de Cristo para julgar o mundo. Hoje nós iremos estudar sobre a ascensão de Cristo. Nesta manhã, neste dia, eu quero vos convidar para a gente ler a palavra do Senhor, para a gente rogar a graça de Deus, a bênção de Deus, para que o Senhor abra o entendimento ao nosso coração, mesmo em nossos lares, mesmo em nossa casa, mesmo através de uma cautela que estamos obedecendo às nossas autoridades instituídas por Deus, para que possamos estar em nossos lares, a fim de nos preservarmos, a fim de não sermos contagiados ou contaminados através dessa enfermidade que tem assolado tantas vidas. Antes desse estudo, eu quero fazer um momento de oração. Nós estamos vendo as coisas, tantas notícias tristes, tantas situações complexas, e eu quero convidar você neste momento para a gente colocar tudo diante do Senhor. Podemos orar, podemos confiar em Deus, pois o controle está em suas mãos. Que Deus venha consolar aqueles que já perderam seus amigos, seus entes queridos. Que Deus venha visitar trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo a graça, sua graça protetora e restauradora. Então, amados, vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração na presença do Senhor antes de lermos a palavra para darmos sequência ao nosso estudo. Oremos ao Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos na Tua presença. Estamos em nossos lares agora, separando este momento para falar contigo, para buscar a Tua presença, para interceder, para, ó Deus, nos colocar diante da Tua face. E por isso, ó Deus, queremos pedir, perdoa os nossos pecados, purifica nossas mentes, as nossas vidas, porque nós precisamos do Teu toque, nós precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, nós precisamos mais e mais da Tua visitação sobre nós. Nós estamos aqui reunidos, mesmo distantes, mas estamos agora em Tua presença. E por isso, ó Deus, nós queremos também interceder, rogar que o Senhor tenha misericórdia e venha consolar os corações daqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos, seus familiares, através dessa enfermidade chamada coronavírus. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, venha trazer bálsamo, trazer alegria em meio a tanta tristeza que nós estamos percebendo e vendo. Ó Deus, venha trazer a tua graça, a graça do Senhor, que restaura, que consola e que traz da tua parte conforto. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso país também. Tenha misericórdia, Deus amado, da nossa cidade, do nosso estado. Tenha misericórdia das nações. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti, que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, venha a nos ajudar, venha a nos tirar dessa situação, venha nos, ó Deus, transformar o nosso quadro para a glória e louvor do Teu santo nome. Ó Pai Santo, dá a saída, Pai, dá a saída para a criação de uma vacina que venha a imunizar a populações, as pessoas, ó Deus, para que não venha a ser tocado de forma fatal por meio dessa enfermidade. Mas que em nome de Jesus nós clamamos de Ti a intervenção e a saída para as nossas vidas, para o nosso país, para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Derrama a Tua graça sobre todo o Teu povo também agora reunido. Venha trazer alegria, venha trazer paz,
Venha, Senhor amado, por meio do Teu Espírito Santo, confortar, fortalecer, renovar e restaurar nossa sorte, pois carecemos e necessitamos de Ti, Pai Santo. Muito obrigado por tudo. Visita neste momento cada família, Senhor. Ó Pai, visita neste momento cada lar. Derrama a Tua graça, Tua bênção, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero vos convidar para abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 desse texto até o versículo 11. É uma das narrativas mais assim extensa que vai falar sobre a ascensão de Cristo. O texto aqui em Atos, capítulo 1, versículo 6, um livro escrito por Lucas a Teófilo, é uma narrativa acurada que ele faz a respeito do evangelho, da criação da igreja, da fundação da igreja, após a ascensão de Cristo, após a ressurreição de Cristo. Ele traz a narrativa sobre os acontecimentos que tinham sido feitos através da obra do Senhor no início da igreja aqui, do ponto de vista efetivamente. E Atos capítulo 1, versículo 6 diz a palavra. Acompanhe comigo a leitura. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá ao mundo como o viste subir. Esse texto nos fala, amados irmãos, da ascensão de Cristo. Os discípulos estavam preocupados, diziam assim: Senhor, tu ressuscitaste dos mortos, tu estás aqui, ó Deus, tu vais restaurar agora esse reino, vai destronar esse reino que se encontra aí e vai de fato reinar plenamente. O Senhor Jesus disse assim: não vos compete saber o dia nem a época, mas é interessante que ele deixou uma missão para mim e para você. E essa missão, amados irmãos, que ele deixou, para sermos suas testemunhas, para dar testemunho dele, nós iremos dar testemunho dele porque recebemos o Espírito Santo do Senhor, que veio sobre as nossas vidas, que trouxe para nossas vidas a graça, o poder, vindo do Espírito Santo para testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito do governo do Senhor, pleno do Senhor, que está exaltado, que foi exaltado pelo poder de Deus Pai para a glória do Senhor. Nós estamos estudando hoje sobre a ascensão de Cristo. É interessante percebermos, amados irmãos, o Senhor foi assunto aos céus, subiu. Pastor, quais as doutrinas, quais os ensinamentos da palavra de Deus que nós podemos extrair dessa doutrina, a ascensão de Cristo para as nossas vidas? É interessante percebermos que o próprio Senhor Jesus Cristo, já estava falando isso com os seus discípulos. Em João capítulo 6, versículo 62, esse texto é uma das narrativas onde o Senhor, após fazer o milagre da multiplicação, e as pessoas chegarem próximo de Jesus, começarem a caminhar próximo de Jesus por interesse naquilo que o Senhor poderia dar, o Senhor dá um discurso muito duro. É tanto que o apóstolo Pedro diz assim: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí o Senhor Jesus começou a falar. E no versículo 62 de João, capítulo 6, ele fala sobre essa doutrina, a sua ida, a sua subida aos céus. E ele diz assim: será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, será de fato, vocês serão escandalizados através disso? O Senhor já estava avisando os seus discípulos que ele iria subir, ele iria voltar para a presença do Pai, ia ser assunto aos céus.
João capítulo 14, versículo 12, o Senhor fala com os discípulos após a ceia, após o momento da celebração da Páscoa e a ceia do Senhor. E o Senhor diz aos discípulos no versículo 2, no versículo 1, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas no versículo 2, o Senhor traz a certeza pelo qual nós podemos confiar no Senhor e descansar a nossa confiança no Senhor, porque ele diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E é interessante perceber, amados irmãos, quando o Senhor fala aos discípulos, já aqui no seu ministério, dizendo assim, eu vou subir, eu vou preparar lugar, eu vou estabelecer esse lugar para vocês. No versículo 2 do capítulo 14 de João, versículo 12, diz assim, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e aí outras maiores fará. E aí ele diz, por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Eu vou subir, eu vou estar na presença do Senhor. João capítulo 16, versículo 5, diz assim, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Já no versículo 10 de João 16, diz assim, o Espírito Santo virá e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele explicando sobre aquilo que a obra do Espírito Santo a convencer os homens da justiça, ele diz assim, da justiça no versículo 10, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. No versículo, amados irmãos, 17 e 28, também traz a mesma afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre sua ida. Versículo 28 diz assim, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ora, amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ensinando aos discípulos sobre essa doutrina maravilhosa. Já em João, capítulo 17, versículo 5, diz assim, e agora, glorifica-me, ó Pai, através da oração sacerdotal que ele faz, contigo mesmo, no versículo 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 20, versículo 17, nosso Senhor, falando, recomendou-lhe Jesus, diz a palavra, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É interessante que o próprio Senhor narrando sobre sua subida, sobre sua ascensão aos céus, o apóstolo Paulo se refere repetidamente sobre a ascensão de Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 4, versículo 8 a versículo 10, quando Paulo fala sobre a obra de Cristo, do dom da graça de Cristo sobre a igreja, ele diz assim no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, Paulo falando sobre a piedade para aquele jovem pastor Timóteo, ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade, porque ele diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios, crido no mundo e foi recebido na glória do Pai. Ora, amados irmãos, essa doutrina que nós estamos hoje expondo, a ascensão de Cristo, ela traz para nós a esperança da glória. A epístola aos Hebreus também fala sobre a ascensão de Cristo e chama a atenção sobre o significado dessa ascensão na vida do povo de Deus, na igreja. Capítulo 1, versículo 3, diz ele que é Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ora, o Senhor subiu aos céus, o Senhor foi à presença do Pai e está sentado à direita da majestade nas alturas.
Hebreus capítulo 4, versículo 14, nos diz a palavra: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ora, amados irmãos, ainda que venham as intempéries, as lutas nas nossas vidas, ainda que o mundo esteja em total quarentena, desesperado do que vai acontecer, a palavra de Deus está falando para o meu coração e para o seu coração: conservemos firmes a nossa confissão, porque o nosso Deus está vivo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus foi assunto aos céus, e isso para nós traz lições tremendas, onde nós iremos extrair logo mais. Hebreus capítulo 9, versículo 24, fala: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura sim do verdadeiro, porém o Senhor entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, a interceder por nossas vidas. O teólogo Charles Hodge, e eu quero assim trazer três observações sobre essa doutrina da ascensão de Cristo. Charles Hodge, ele diz o seguinte: a ascensão de Cristo foi de toda a sua pessoa. Foi o teantrópodo, que ele quer falar, o Deus homem, o Filho de Deus, vestido de nossa natureza, de posse de um verdadeiro corpo e alma racional. Ele subiu, ele foi aos céus. A Bíblia diz na narrativa de Atos que os discípulos estavam com ele. Os discípulos os viram e o viu subir. É interessante, amados irmãos, ali próximo daquela cidade ali de Betânia. Segundo, Charles Hodge diz que a ascensão de Cristo, ela foi visível. Os discípulos testemunharam toda a transação, todo o momento. Não foi um desapareceu, não. Viram a pessoa de Cristo gradualmente elevar-se da terra e subir até a uma nuvem e ocultou-se à vista de todos eles. A terceira observação que Charles Hodge diz é que foi uma transferência local de uma pessoa de um lugar para outro, da terra para o céu. Portanto, Charles Hodge diz: o céu é um lugar. Mas, pastor, que afirmativa tão simples, tão singelas, mas isso não foi, isso talvez não tenha sido defendido na história da igreja. Alguns estudiosos de tempos recentes consideram que o céu é uma condição e não um lugar. E daí eles não compreendem a ascensão de Cristo em termos locais. Todavia, isso é um entendimento não bíblico, um entendimento que não tem sustentação teológica. O céu é um lugar. E aí Berkhoff, ele vai trazer algumas observações a respeito de que o céu, de fato, é um lugar e não uma condição. A concepção local, porém, é favorecida pelas seguintes considerações: que o céu, de fato, é um local pelo qual o Senhor ascendeu, subiu. O céu é descrito nas Escrituras como um lugar de habitação de seres criados. A Bíblia diz que lá habita anjos, santos, a natureza humana de Cristo. Todos estes seres se relacionam de algum modo com o espaço. Somente Deus está acima de todas as relações espaciais. Por certo, as leis utilizadas no espaço celestial podem diferir das que se utiliza no espaço terrestre, mas que é um lugar, é um lugar. A segunda observação de Berkhoff sobre o céu ser um lugar é que o céu e a terra são repetidamente colocados em justa posição nas Escrituras. Deste fato, parece que se pode inferir que se um deles é um lugar, o outro terá que ser também um lugar. A terra é um lugar, o céu também é um lugar. Seria absurdo colocar um lugar e uma condição em justa posição desta maneira. Aqui é um lugar, lá é só uma condição. Muito pelo contrário, o céu também é um lugar. Terceira observação de Berkhoff, a respeito da ideia equivocada que o céu é uma condição. Não, o céu é um lugar também. Porque a Bíblia, em terceiro lugar, Berkhoff diz, ela nos ensina a pensar no céu como um lugar. Várias passagens dirigem o nosso pensamento para cima, ao céu, e para baixo, ao inferno. Deuteronômio capítulo 30, versículo 12, Josué capítulo 2, versículo 11, Salmo 139, versículo 8, Romanos 10, versículo 6 e 7, nos dá essa mesma entendimento que o céu é um lugar para cima, acima, a ascensão, subir na presença de Deus. Isso teria sentido se ambos
não descrevesse, fosse considerado como locais, mas a Bíblia fala claramente sobre isso. A quarta condição que Berkhoff, então, sustenta e apologeta a respeito de que o céu é um lugar, é porque o ingresso do Salvador no céu é retratado como uma subida. Os discípulos veem Jesus ascendendo até que uma nuvem o intercepta ou oculta a vista deles. O mesmo colorido local está presente na mente do escritor, quando nós acabamos de ler aqui em Hebreus 4,14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Interessante percebermos, queridos, que a concepção da igreja luterana, ela é diferente da concepção dos reformados calvinistas. Os luteranos consideram não como uma transição local, mas como uma mudança de condição, pelo qual a natureza humana de Cristo entrou no pleno gozo e no pleno exercício de perfeições divinas, a ela comunicados na encarnação, e assim passou a ser permanentemente onipresente, em conexão com a ideia de que Cristo iniciou a sua ascensão à destra de Deus. Quando da ascensão, ele sustenta que a referida destra não é apenas um símbolo de poder, está em toda parte. Mas nem todos os luteranos pensam igualmente sobre a questão da ubiguidade da natureza humana de Cristo, ou seja, Deus homem, Cristo Jesus. Alguns a negam totalmente, e outros acreditam que, conquanto a ascensão resultasse do Deus homem em Cristo, ou seja, a manifestação das duas naturezas de Cristo, também inclui um movimento também local, pelo qual Cristo retirou-se da terra a sua presença visível. Mas, amados, essa sustentação luterana, dessa afirmativa sobre a subida como uma condição e não como, de fato, a transição de um local para o outro, como a ação de Cristo subindo, a ascensão de Cristo subindo, ela não tem base nas Escrituras. A segunda palavra de Deus, a ascensão de Cristo foi necessária. Ela foi necessária para as nossas vidas. Ela foi necessária para a nossa fé. Ela é necessária porque eu quero trazer algumas observações a respeito da ascensão de Cristo para nossas vidas. Pastor, de que forma a ascensão de Cristo é necessária? Amados, primeira, ele veio do céu. O céu era o seu lar. Era a esfera apropriada de sua existência. Sua presença cria o céu. E, portanto, esta terra não foi purificada de todo o mal e houve passado por um grande processo, haveria de ser passado por um grande processo de regeneração e se converter em um novo céus, em uma nova terra. Este mundo não é adequado para a morada do Redentor em seu estado de exaltação. Ele veio do céu e voltou e foi ao céu. Segundo, foi necessário que, como nosso sumo sacerdote, depois de ter se oferecido em sacrifício, fosse para o céu a fim de comparecer diante de Deus em nosso favor, uma parte essencial e permanente de seu ofício sacerdotal teria de ser exercida no céu. Ali ele intercede constantemente pelo seu povo. Como morreu por nossos pecados, assim também surgiu para nossa justificação. A vítima era morta fora do átrio do templo, e o sumo sacerdote levava o sangue com muito incenso para dentro do véu e os aspergia sobre o propiciatório. O que o sumo sacerdote fazia no templo terreno, também teve de fazer o sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote, Cristo Jesus, da nossa confissão, no templo, não feito por mãos humanas, mas eterno, no céu. Ele está a interceder por nós. Ele está na presença de Deus a interceder por nossas vidas. Terceira, era necessário, disse o nosso Senhor Jesus, a sua subida, para que ele partisse. Porque diz a palavra, em João capítulo 16, versículo 7, o Senhor fala, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Foi necessário que a nossa redenção não apenas adquiridas em Cristo, mas também a nossa redenção fosse aplicada através da sua ascensão. O Espírito Santo viesse a nossas vidas e de fato aplicasse a obra vicária, substitutiva, redimindo as nossas almas do inferno, da culpa do pecado, e ela aplicada em nossos corações. Os homens entregues a si próprios, se o Senhor não fosse assunto aos céus, teriam permanecido em seus pecados. E de fato, Cristo teria morrido em vão. A bênção que recebemos do Espírito Santo, a graça que recebemos dele através da ascensão de Cristo, ele foi aos céus e o Pai envia o Espírito Santo para nós. Louvado seja Deus. A grande bênção que os profetas, amados irmãos, falaram no passado a respeito como característica do povo de Deus, o povo que está esperando esse momento messiânico, a vinda de Cristo, foi de fato a efusão do Espírito Santo sobre todo o seu povo. E para obter esta bênção, nós, a Igreja do Senhor, só obtemos através da ascensão de Cristo. O Senhor foi assunto aos céus, foi necessário o Senhor subir aos céus para recebermos a bênção do Espírito Santo. A quarta observação que nós podemos trazer é que a ascensão de Cristo, uma vez mais, nosso Senhor informou aos seus discípulos estremecidos: eu vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. A sua ascensão, portanto, era necessária para a consolação de toda a sua obra, para a confirmação de sua obra. Meus amados irmãos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de tanta incerteza, de tanta luta que estamos passando, eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor falando aqui em João capítulo 14, versículo 18: não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós outros. Essa palavra que Deus está falando, amados irmãos, é confirmada. Quando ele diz assim, no versículo 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que esperança maravilhosa que nós temos do nosso Senhor. Ele está conosco. Nós temos a certeza e a segurança que não tem nada fora do controle. Deus está no controle de todas as coisas, pelo qual ele governa todas as coisas. Ele foi assunto aos céus. E, amados irmãos, por isso nós não somos órfãos. O Espírito Santo, o Espírito que nos conduz à verdade, nos guia à verdade, habita em nós. O Espírito pelo qual clama Abba, Pai. O Espírito que traz fortalecimento, o Espírito que renova as nossas forças. O Espírito do Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria. Meus queridos, nesta manhã, neste dia, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, porque ainda que venham as intempéries da vida, nós podemos, amados irmãos, que nós temos paz no Senhor Jesus. O Senhor falou a todos os seus discípulos: não vos perturbe, mas que vocês tenham paz no Senhor. O Senhor intercede por nós. O Senhor está à destra de Deus a interceder por nós. E nós podemos agradecer ao Senhor por esta doutrina da ascensão de Cristo, sobre esse ensino da palavra, porque de fato recebemos a promessa do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós. Temos a certeza que, como ele subiu, nós também estaremos com ele eternamente, estaremos na presença dele, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais desespero e onde não haverá mais luta, mas estaremos diante da face do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar nesse momento, para a gente encerrar esse momento de ensino da palavra. Agradecer ao Pai, agradecer a Deus pela vitória conquistada por Cristo Jesus por nós. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso,
Graças te rendemos, ó Deus, porque sabemos em quem temos crido e que por certo se levantará sobre a terra. Ele é poderoso, ele é tremendo, ele é fiel, e com ele nós estamos. Não tememos o que os homens podem nos causar, nem o que vem acontecer. Por tudo o que vem acontecer é permissão também dele. E as nossas vidas é para a sua honra, e é para a sua glória, e é para o seu louvor. Ó Pai Santo, ensina-nos a viver a cada momento remindo o tempo, porque os dias são maus. Dá-nos a tua sabedoria, dá-nos a tua graça, dá-nos mais e mais de comunhão contigo, para vivermos uma vida que de fato exale e exalte o santo nome do Senhor. E glorifique o Senhor. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão assistindo esse ensino da palavra de Deus. Traz sobre a vida deles a graça do Senhor que fortalece e tira do coração, Pai, toda perturbação temporária, em nome de Jesus. Ainda que o mar esteja revolto, nós temos a plena certeza que o Senhor está no nosso barco. E louvado seja teu nome. Ele não vai virar, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és bondoso. Graças te damos por este momento. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. A paz do Senhor sobre a sua vida.